bem-vindos ao MVP Podcast, o podcast onde não sabes, mas vais perceber. Eu sou o Afonso Mateus e hoje, como nosso convidado, temos Luís Manuel dos Santos Nogueira Catarino, 27 anos, natural de São João da Madeira, treinador adjunto e Head of Performance no Clube União Desportiva Oliveirense, licenciado e mestrado pela Faculdade de Ciências e Desporto da Universidade de Coimbra, mestrado em Biocinética. Formador do curso de treinadores de grau 2 pela ENB e pela Federação Portuguesa de Basquete, Performance Specialist de grau 2 pela EGSUS. É atualmente professor da Unidade Curricular de Estudos Práticos de Basquetebol na FECDEF, UC. Professor, é um gosto tê-lo no podcast, hoje com o tema basquetebol e os contornos da alta competição, e eu começava mesmo aqui então pelo basquetebol em Portugal. Qual é o nosso nível comparativamente às grandes potências mundiais? Tentar aqui elucidar os nossos espectadores, digamos assim, qual é então o nosso nível do basquetebol em Portugal? Ok. Bem, antes de mais, boa tarde, Afonso, e obrigado pelo convite. Já tive a oportunidade de dizer em off, em tempos anteriores, mas volto a dizer, e também para quem nos ouve, de louvar este tipo de iniciativas, este tipo de conteúdos, nomeadamente quando parte de estudantes, para estudantes e aqui com o apoio também da comunidade docente e da comunidade profissional nas mais diferentes áreas. Relativamente à tua pergunta, no que diz respeito ao basquetebol em Portugal, o panorama já foi melhor, mas também já foi pior. Ou seja, nós já tivemos um nível competitivo em Portugal com uma excelência elevada, onde tivemos aqui jogadores que ou vieram de ligas tão competitivas e famosas como, por exemplo, a NBA, ou passaram por cá e por lá e depois foram para lá canalizados devido ao talento que tinham. Mas o que é certo é que, passados alguns tempos dessa competição mais nivelada e onde havia efetivamente maior investimento privado, numa liga que era considerada também privada, essa liga terminou. Portanto, e com o término dessa liga, a tutela da parte competitiva no escalão superior, digamos assim, da nossa modalidade, passou a ser da Federação, o que representou algum decréscimo naquilo que dizia respeito ao investimento privado, algum decréscimo naquilo que dizia respeito, portanto, ao financiamento dos clubes e, portanto, a qualidade competitiva também baixou. O que aconteceu é que, ao longo desses anos, foi uma oportunidade para alguns talentos portugueses terem mais espaço, terem mais volume de competição, o que, de certa forma, ajudou a melhorar e a potenciar esse desenvolvimento dos jogadores portugueses. Ótimo. Hoje em dia posso dizer que o nível competitivo está outra vez elevado, já existem clubes com alguma capacidade financeira, o que permite ter aqui um maior nivelamento naquilo que diz respeito aos clubes, desde o topo da tabela até ao final da tabela. Ou seja, hoje em dia as discrepâncias não são assim tão grandes, o campeonato este ano está a ser bastante competitivo, e é expectável que nos próximos anos continue a crescer em termos dessa competitividade e desse nivelamento competitivo. Ótimo, ótimo. Por acaso, uma das perguntas que até foi aqui lançada pelos meus colegas era também esta questão do investimento. De onde vêm estes jogadores e porque é que eles vêm? Não é? Existe uma contratação, algumas pessoas podem dizer em demasia, não é? Aposta-se muito no jogador estrangeiro, mas efetivamente o que é que ele traz? Ou por outra, de onde é que ele vem e porquê, não é? Sim, pronto, ou seja, esse recrutamento de jogadores estrangeiros tem um limite. Portanto, nós neste momento podemos ter 6 jogadores estrangeiros inscritos no plantel, sendo que inscritos na ficha de jogo só podem estar 5 em simultâneo. O que desde já limita aqui um pouco esse recrutamento excessivo de jogadores estrangeiros, também, lá está, para proteger o papel do jogador português e para não haver uma discrepância tão grande entre as equipas por motivos únicos e exclusivamente financeiros. De onde é que eles vêm? Vêm de toda a parte do mundo. Agora, é muito comum e o mais predominante é serem jogadores provenientes dos Estados Unidos da América. Efetivamente, a grande maioria dos jogadores estrangeiros importados para as equipas portuguesas são de lá.
Isto porque é um país com uma tradição excepcional ao nível da modalidade e, simultaneamente, existe uma grande oferta na quantidade desses jogadores. E, portanto, existindo essa oferta, existindo o American Dream, dos jogadores que querem chegar a patamares competitivos muito elevados naquele país, porque efetivamente representa uma profissão bem remunerada no que diz respeito àquele contexto. Pronto, efetivamente eles acabam por vir muitas das vezes por valores mais baixos, no que diz respeito ao preço-qualidade. Não é valores mais baixos, mas o preço-qualidade é mais barato do que um jogador português, por exemplo, porque não há tanta oferta de jogadores portugueses. O que é que eles acrescentam? Predominantemente o jogador americano, de uma forma assim muito transversal, acrescenta uma dimensão atlética e física ao jogo maior do que um jogador europeu, por exemplo. O que não quer dizer que isso por si só se reflita numa performance acrescida. Ajuda imenso, ajuda. Mas também, como nós sabemos, o basquete é um jogo e é um jogo que tem que ser pensado e, portanto, não adianta correr muito, saltar muito, se depois também não tiver a capacidade para tomar boas decisões. Claro, e é um pouco os problemas com que nós nos deparamos, às vezes, com alguns desses jogadores americanos, ou seja, são jogadores que, de facto, apresentam potencial atlético fenomenal, mas que depois temos que, entre aspas, partir um bocado de pedra no que diz respeito ao ensino dos conceitos do jogo, porque o jogo europeu e o jogo americano são um pouco diferentes nessas nuances. Por esta questão do jogador internacional, aquilo que ele traz, e também, claro, que vai de encontro aqui à parte da alta competição. Ok, sim senhor, eles trazem uma capacidade atlética superior ao típico jogador que Portugal tem. Agora, que mais é que esse jogador traz que efetivamente faça assim tanta diferença? É a mentalidade com que eles vêm, é algum skill específico que eles trazem para além da capacidade atlética deles, que os faz chegar cá? Grande diferença para o nosso contexto português, por exemplo. Agora, como é óbvio, depois existem jogadores e jogadores, não é? E cada vez mais o jogo está-se a tornar um jogo de especialistas, ou seja, para cada tarefa quase que nós queiramos representada nas nossas equipas, existe um perfil de jogador que se adequa maioritariamente a isso. Portanto, predominantemente o jogador americano é um jogador muito técnico, que tem muitos skills individuais com a bola, mas lá está, em contrapartida, não tem tantos skills individuais e coletivos naquilo que diz respeito às leituras de jogo, o trabalho sem bola, esse tipo de tarefas mais cognitivas, digamos assim. E digamos que, ou seja, não há uma resposta concreta de dizer um jogador internacional predominantemente traz-nos isto. Nós vamos buscar um jogador, quando vamos ao mercado, já vamos à procura de um jogador com determinadas características que culminam, ou no fundo colmatam as lacunas que nós temos na nossa equipa, com normalmente os portugueses que são a base maioritária da nossa equipa. E portanto, nós tendo essa base, exatamente, nós tendo essa base, temos que depois ir à procura daquilo que falta, de algumas características que faltam na nossa equipa e socorremos então do mercado internacional. Aqui, para um bocadinho para o jogador português, o que é que falta no jogador português, digamos assim? Ok, olha, falta alguma educação. Sim. Vamos pôr aqui de parte as questões genéticas, não é? Porque pronto, já falámos sobre elas, como é, existe aqui um handicap em termos da genética em si, comparado com os afro-americanos, por exemplo. Mas depois também existe muitas das vezes algumas lacunas de base naquilo que diz respeito ao desenvolvimento do atleta a longo prazo, nomeadamente nas questões atléticas e nas questões físicas. No meu primeiro ano, quando entrei aqui para o Oliveirense, eu tinha jogadores que não se sabiam, entre aspas, movimentar dentro de uma sala de treino de força, no ginásio. Não sabiam, não tinham técnicas apropriadas dos padrões motores mais fundamentais e mais básicos. Okay. Portanto, é algo que falta desde a base e é algo pela qual também num projeto paralelo estamos eu e alguns
preparadores físicos, educação para o trabalho físico desde a gênese, desde os escalões mais baixos, desde os mini-8, em que podemos começar a trabalhar os aspectos da motricidade de uma forma divertida, mas onde as bases começam a aparecer e começamos a construir caminhos neurais e caminhos neuromotores para depois, à medida que vão avançando nos diferentes patamares do seu desenvolvimento desportivo, possam ter bases e nós possamos construir em cima disso. Agora, para isso, é necessário haver um planeamento a longo prazo, é necessário haver uma visão e, portanto, ainda estamos um bocado aquém nesse aspecto. Portanto, resumindo, as questões genéticas faltam, mas aí pouco podemos fazer. Exato. Agora, as questões educativas e as questões de um planeamento a longo prazo e reestruturação de base daqui de algumas coisas, nomeadamente na formação, têm que ser refletidas e têm que ser repensadas para conseguirmos ser mais competitivos quando vamos, por exemplo, a campeonatos europeus ou campeonatos mundiais. Portanto, quando temos esse tipo de desafios internacionais onde sentimos que existe de facto dificuldades e onde necessitamos de repensar o processo de desenvolvimento do atleta. Ok, boa. Aqui na perspectiva também do professor, o que é que cria um atleta de alta competição? Ou o que é que cria, ou o que é necessário a um atleta para que ele possa ser elegível para ser um atleta de alta competição e estar integrado num programa de alta competição? Olha, antes de mais, é preciso que a montante, o atleta percepcione, o jovem atleta, ou o pai os pais do jovem atleta percepcionem a carreira desportiva como algo profissionalmente sustentável, não é? O que até há pouco tempo ser jogador profissional que se extraía daí talvez não fosse compensador para muita gente, ou seja, só mesmo aqueles que gostavam muito e que tinham alguma tradição e que tinham sido quase canalizados para este tipo de contexto é que chegariam ao topo. Hoje em dia cada vez mais se começa a perceber que a carreira do alto rendimento é uma carreira que possa ter frutos, seja a nível nacional ou trabalhando de uma forma e mostrando trabalho de uma forma exímia a nível internacional. E, portanto, eu diria que, antes de mais, faltam rotinas e essas rotinas vêm muito da crença que se tem em torno aqui do contexto do alto rendimento na modalidade, porque não é o mesmo que no futebol. E, portanto, acho que é preciso, e estamos nesse caminho, a modalidade ter uma visibilidade mais transversal a nível nacional e internacional, onde esta mensagem chega aos mais novos e onde, efetivamente, haja formação de treinadores também e de gente competente para trabalhar de forma séria, trabalhar de forma correta. E lá está, voltando àquilo que disse anteriormente, que sirva o propósito de um atleta de se desenvolver a longo prazo e não no curto prazo para sermos campeões distritais e ser o melhor treinador do meu distrito. E, portanto, é uma questão que lá está, mais uma vez, é um pouco de base, entendes? Claro que sim. E eu passava agora aqui também para a visão do treinador. O que é necessário então a um treinador para ser um treinador de alta competição, para estar integrado numa equipa profissional? Quais são os requisitos básicos necessários para que então um treinador seja elegível para acompanhar uma equipa de alta competição? Ok, olha, primeira coisa, gostar muito, porque ok, é giro, à primeira vista nós trabalhamos no alto rendimento, porque parece que o nosso dia apenas tem 2 horas, ou quando são bidiários 4 horas, que são as horas do treino, mas não, isto vai muito para além disso. Aliás, é preciso ter uma flexibilidade ou a capacidade de aceitar a flexibilidade do horário. Porque quando estamos neste nível, muitas das vezes temos que trabalhar em horas em que muita gente está a descansar, porque temos que preparar um jogo que é já amanhã, claro. e porque tivemos um jogo ontem, como aconteceu, por exemplo, no caso da semana passada, e vai acontecer muito nestas próximas semanas enquanto estivermos em playoffs, em que jogamos num dia, temos mais um dia para preparar, recuperar a equipa, e no dia seguinte temos de estar a apresentar-nos no campo novamente para jogar, e portanto aí as horas de sono ficam muito afetadas.
aceitar o facto de muitas das vezes não vamos ter fins de semana, porque temos jogo ao fim de semana, porque no dia anterior temos treino, porque os jogadores que não jogam também têm que treinar e têm que manter os seus níveis de prontidão desportiva nivelados. E, portanto, é um misto entre gosto e capacidade de sacrifício e, claro, naturalmente, competência para não só técnica, porque, como é óbvio, eu posso ser o melhor a recolher dados, a interpretar dados, mas se eu não tiver a capacidade de me interrelacionar com as pessoas, de me interrelacionar com o jogador, perceber o que é que o jogador precisa, perceber o que é que o treinador principal precisa, canalizar pontos entre os diferentes departamentos médicos, o departamento técnico-tático e os próprios jogadores, portanto, eu vou ter alguma dificuldade. E, portanto, eu diria, não queria dizer que uma coisa é mais importante que outra, mas eu pessoalmente valorizo muito a minha capacidade de ler pessoas, de interpretar pessoas e sobretudo, de me relacionar com as pessoas, nomeadamente os jogadores. Boa. Então aqui na perspectiva do professor, um treinador mais humanístico, no sentido em que está mais preocupado com o contacto com o jogador, será mais importante e vai distinguir claramente daquele treinador que é mais técnico, mas que depois não consegue passar a mensagem dele. Sim, até porque se fores a reparar, hoje em dia as equipas técnicas começam, como eu disse, assim como as equipas normais, compostas por jogadores, começam a ter cada vez mais especialistas, as equipas técnicas é a mesma coisa. Cada vez mais as equipas técnicas são mais extensas e compostas por especialistas. Ou seja, nós estamos a chegar a um ponto, e é uma grande discussão, em que o treinador principal é um líder, é um gestor. Porque muitas das vezes o treinador adjunto que está ao lado dele é muito mais estudioso das questões ofensivas, por exemplo. O que está 2 cadeiras ao lado dele é o responsável pelas questões defensivas e por ler determinadas situações durante o jogo e transmitir. E, no fundo, a tarefa do treinador é lidar com pessoas, é liderar ser humanos, é inspirar e criar uma filosofia em que coloque toda a gente canalizada e a remar para o mesmo sítio. Portanto, este é o desafio contemporâneo do treinador principal. Enquanto que, lá está, isto não significa que os especialistas que estão ao seu lado, como é o meu caso, por exemplo, que tenho uma grande responsabilidade pelas questões relacionadas com o desenvolvimento das qualidades físicas, que não tenha que me relacionar com os atletas. Claro que tenho. E aliás, nessa tarefa em específica, é fundamental essa relação. Portanto, respondendo à tua pergunta, um treinador mais humanista maioritariamente estará num passo à frente de um treinador mais técnico, digamos assim. Na minha opinião, sim. Ok. Sim, e esta dinâmica se calhar não é muito comum, ou as pessoas não refletem tanto sobre isto, que é o treinador principal dá a cara muitas vezes por uma equipa técnica inteira e as pessoas nem têm ideia da extensão desta equipa técnica. Para dar aqui uma ideia às pessoas, então, vamos pegar aqui no exemplo do professor e do Oliveirense. Quantas pessoas estão envolvidas só na equipa técnica da equipa sénior? Ok. Não somos o grupo mais extenso, mas também não somos o grupo mais reduzido. Olha, temos o treinador principal, o professor Norberto Alves, temos 2 treinadores adjuntos. O principal é o professor Carlos Pinto, que está exclusivamente dedicado às questões técnico-táticas, e depois eu com funções mistas entre as questões da preparação atlética e as questões técnico-táticas. Nas questões técnico-táticas eu tenho uma função mais específica naquilo que diz respeito à análise. Por exemplo, quando preparamos um jogo, a minha função específica é analisar cada indivíduo da outra equipa do ponto de vista técnico-tático. Enquanto que o professor Carlos Pinto, por exemplo, analisa o cômputo geral, ou seja, os set plays, os movimentos ofensivos, de que forma é que eles se comportam coletivamente. E depois combinamos estas informações todas. Mas temos também um fisioterapeuta, que é o nosso responsável clínico. Temos uma parceria com uma clínica que nos providencia os serviços de medicina desportiva. Temos uma nutricionista no clube. Temos um team manager e depois temos o técnico de equipamentos e o presidente da secção, que também nos acompanha em todo o momento.
e portanto, não sendo uma equipa muito extensa, nós acabamos por nos desdobrar em diferentes especificidades, digamos assim, nomeadamente eu e o professor Carlos Pinto. E, portanto, mais uma vez reflete, então aí, muitas das vezes, o espírito de sacrifício que temos que ter para, muitas vezes, nos superarmos e estendermos um pouco mais aquilo que seriam as nossas funções contratualizadas, digamos assim. Porque aqui, lá está, uma das grandes funções, das grandes mais-valias do nosso treinador principal, o professor Norberto Alves, é precisamente inspirar. E, portanto, uma das coisas que ele faz é conseguir colocar toda a gente numa mesma filosofia, que é ganhar, ponto. E, portanto, para isso, todos nós temos que nos exceder, jogadores e equipa técnica. O que é que, na opinião do professor, então leva a que o público, em geral, possa atribuir tantas vezes a derrota a um treinador, porque isso acontece e é transversal a todos os desportos? O que é que leva o público a atribuir a derrota a um treinador, visto que ele nem pega na bola? Não é? E é fácil dizer que aquele ou o outro jogador perdeu o jogo porque falhou não sei quantos lançamentos, mas o que é que leva as pessoas a dizerem, a atribuir a culpa então ao treinador? Tu próprio disseste ainda há pouco, ou seja, o treinador é a cara da equipa, para o bem e para o mal, não é? E o próprio treinador chama a si as responsabilidades da derrota quando isso acontece. Um bom treinador é isso que faz. Nenhum treinador quer apontar dedos aos jogadores depois de uma derrota. Há quem o faça. Agora, se me perguntares se é a metodologia mais correta, talvez não. Porque, como te digo, na semana seguinte vamos ter que jogar outra vez. Claro. E no dia seguinte, muitas vezes, vamos ter que estar no campo outra vez com esses jogadores para treinar e preparar o próximo jogo. E, portanto, de nada nos adianta estarmos a destruir e a apontar dedos uns aos outros. Até porque uma das coisas que nós aqui instituímos aos jogadores desde o início é quando tu apontas um dedo a alguém, tens mais 3 apontados a ti. Exatamente. E, portanto, aqui a filosofia comum é ganhamos juntos, perdemos juntos. O público, naturalmente, que tem cada espectador tem uma visão muito própria, muito filtrada pelas vivências e pela cultura em que está inserido. E, portanto, a forma mais fácil que o ser humano tem de justificar algo é encontrar um culpado, não é? E, naturalmente, que, neste caso, a haver um culpado, tem que ser o treinador. E então aqui nunca, em caso nenhum, atribuir publicamente, e há que fazer aqui esta distinção, atribuir publicamente a culpa aos jogadores. A não ser que o jogador no último segundo marca na própria, não vamos fazer isso. Eu acho que, mais do que ninguém, os jogadores querem ganhar e querem sentir o sucesso e têm os seus próprios objetivos competitivos e individuais. E, portanto, nesse sentido, claro que temos que corrigir os jogadores quando fazem mal as coisas. Aliás, nós jogámos no sábado, foi o nosso último jogo, na segunda-feira e no dia de hoje tivemos sessões de vídeo onde vemos as coisas que fizemos mal. Naturalmente também damos um feedback positivo pelas coisas que fizemos bem, elas aparecem. Mas temos a necessidade de corrigir e agora há que encarar esta correção, esta repreensão como um momento de melhoria, uma ferramenta de melhoria coletiva e individual. E, portanto, desde logo que nós também dizemos aos jogadores, não, isto aqui não é pessoal, tu erraste, estamos a corrigir, isto não é pessoal. Se fosse aqui outro que estivesse a errar, nós íamos estar a corrigir da mesma forma. Provavelmente. Tá bem. Eu queria pegar agora aqui num ponto muito específico que acho que não é transversal na parte amadora do desporto. Penso que falta muito aquilo que é a análise de vídeo e a análise própria de vídeo. Vê-se em muitos desportos os praticantes a verem a alta competição, não é? A verem os jogos que dão na televisão, seja isso de basquete, de futebol, rugby, o que for, mas nem sempre se veem a si próprios, ou muito poucas vezes daquilo que eu tenho vindo a experienciar e que vou falando com colegas e amigos, muito poucas vezes se veem a si próprios a jogar. Quão é importante esta parte para um atleta de alta competição? É fundamental, até porque, lá está, até neste aspecto da correção, sempre com a perspectiva da melhoria,
porque é só por isso que corrigimos, não é por mais motivo algum, ninguém está aqui para castigar ninguém. Muitas das vezes as palavras não transmitem a visão que o treinador está a ver ao atleta. Ou seja, eu por muito que te diga, ok, Afonso, tu naquele bloqueio devias ter trocado e não trocaste, ou não comunicaste, ou Afonso, durante aquele set play, tu tinhas que estar encostado à linha final no canto e não estavas. E o atleta pensa, mas eu estava. E atenção, e esta percepção, muitas vezes nós temos que perceber que muitas das vezes eles têm uma percepção errada, nós não temos as mesmas lentes a ver o mesmo mundo. E, portanto, nesse sentido, o vídeo tem um aspecto, tem uma função pedagógica fundamental. E, portanto, nós temos lá está as sessões de vídeo coletivas, onde religiosamente, semanalmente, no dia antes do jogo, nós vemos a equipa contrária, o que é que vamos encontrar das outras equipas, do ponto de vista coletivo, mas depois, cada jogador recebe na sua caixa de correio playlists com os jogadores que vão encontrar no fim de semana, por exemplo. Portanto, eu sei que jogar numa determinada posição, predominantemente vou ter que defender e vou ter que encarar aquele e aquele jogador. E, portanto, eles recebem as indicações do que é que aquele jogador é melhor, o que é que aquele jogador faz melhor, o que é que aquele jogador faz pior, e pronto, e muitas outras informações técnicas que não interessam, e recebem a vista, como é que eles se movimentam no campo, como é que encontram essas situações. E depois, no início da semana, findado o jogo, também recebem no seu e-mail situações que estiveram menos bem ou situações que estiveram menos mal. Portanto, tu aqui devias ter feito isto, tu aqui devias ter feito aquilo. E, portanto, o facto de se verem é fundamental. Agora, nem todos têm essas rotinas e nós aqui incutimos, entre aspas, já à força, essas rotinas. Mas também tenho jogadores que antecipadamente já me disseram, Luís, eu sei que fiz mal aquilo e aquilo e aquilo. E são eles até que mostram a situação. E, portanto, este tipo de feedback e de interação e de discussão ganha uma riqueza acrescida, não é? Quer para eles, quer para nós. E este atleta que se vê mais vezes também procura ver-se mais vezes e consegue fazer este transfer imediatamente, ou é um processo prolongado desde o início ao final da época e depois na época seguinte novamente o mesmo processo? Não, o vídeo definitivamente que ajuda a potenciar esse transfer da informação técnico-tática ou cognitiva para o jogo, sem dúvida. Aliás, a minha tese de mestrado teve por uma das análises, exatamente comprovar de que forma é que a prática reflexiva, ou seja, o treinador falar no início da semana sobre o jogo, mostrar vídeos, melhora a percepção dos atletas depois no campo e a forma como conseguem declarar as suas decisões. Ou seja, eu ali sei que tinha que fazer isto, sei que tinha que fazer aquilo. Portanto, o ver ajuda imenso. Também sinto aqui na experimentação prática que muitas das vezes nós estamos constantemente a dizer aos jogadores, tu tens que reagir de determinada forma, tens que ocupar aquele espaço neste momento. E aquilo demora a entrar. Muitas das vezes o vídeo potencia o tempo de aquisição dessa informação e de transferência, como tu utilizaste o termo, e bem. E, portanto, sim, respondendo à tua pergunta, um jogador que se veja a si próprio, que tenha noção de como se movimenta e dos erros que predominantemente toma e de como é que os pode corrigir, sem dúvida que depois essa informação vai ser útil quando ele tiver que tomar decisões depois no campo, sem dúvida. Ok. E aqui, pegando agora um bocadinho fora da alta competição, mas parece-me também muito interessante. Eu sei de casos de pais, e com certeza toda a gente conhece, que têm aquela ambição para o filho de chegar à alta competição e alguns chegam mesmo a gravar e a focar a gravação apenas no seu filho para que depois ele possa ver tudo aquilo que fez. Isto é positivo para um jovem atleta? Eu acho que focar única e exclusivamente um indivíduo não é talvez a metodologia mais correta. Ou seja, é bom um pai ou um treinador mostrar o indivíduo como exemplo daquilo que faz bem, como exemplo daquilo que faz mal, mas também é bom dar um feedback até dos próprios adversários. Olha lá aqui, entre aspas,
comeu-te nesta situação. Uhum. Porque tu reagiste de determinada forma e olha o comportamento correto, a interpretação correta, a leitura correta que ele fez. Uhum. Ou então o próprio colega de equipa. Olha de que forma é que o teu colega de equipa neste momento tomou uma decisão correta. Uhum. Ok? Ou até numa questão menos positiva de um colega de equipa. De que forma é que tu corrigirias aqui o teu colega? O que é que tu farias de diferente? Uhum. Portanto, e lá está, mas tendo sempre por base esta filosofia, incutir na cabeça do atleta que não estamos ali a criar nenhum tipo de pessoalização da informação ou do comportamento. Nós estamos a utilizar aquilo como um instrumento de melhoria individual, neste caso, que foi o cenário que temos. Não passa Portanto, de uma análise. claro que isto, até do ponto de vista... Exatamente, e porque do ponto de vista pedagógico, estarmos a focar apenas e só um atleta pode ter efeitos colaterais nefastos naquilo que diz respeito ao desenvolvimento do atleta ou da sua própria percepção. Seja ela eu achar que sou o melhor do mundo, seja ela eu dizer que só faço porcaria. Claro. E, portanto, o facto de ver outros que também erram da mesma forma, que também tomam decisões corretas da mesma forma, que tomam decisões piores do que ele e que tomam decisões melhores do que ele, é fundamental esta variedade de cenários para lá está, canalizar o filtro do saber estar no desporto coletivo de equipa. Claro. O que me parece a mim que falta nestas ações dos pais é mesmo depois a parte pedagógica, e aqui temos de entrar nós, pessoas com mais formação do desporto e da atividade física, dar um ponto de vista mais generalizado daquilo que está a acontecer, porque ainda mais nos desportos coletivos, um gesto técnico, uma tomada de decisão tem de ser sempre enquadrada no resultado final. E se calhar eu deixava aqui o conselho para os pais, corrija-me se eu estiver errado, quando quiserem então filmar os filhos, filmem num prisma maior, ver qual é o resultado final e tentar perceber qual é a tomada de decisão que está envolvida naquele vídeo. Porque caso contrário, um jogador isolado, como o professor também estava a dizer, acaba por não ter uma análise tão grande assim, não é? Ele pode fazer o gesto técnico, e a mensagem que está por detrás desse ato pode não ser bem entendida por parte do jovem atleta, não é? Claro. E lá está, quer para o bem, quer para o mal, não é? O meu pai só me filma a fazer asneiras. Não é? Ou o meu pai só me foca a mim, sou maior da minha equipa. Pronto, e portanto há que balançar aqui um bocadinho essas abordagens, sem dúvida. Tens razão. Ótimo, ótimo. Na opinião do professor, a interação pai-jogador e pai-treinador é algo que deve existir com abertura ou é algo que deve ser bastante controlado, isto no sentido de o pai, com ou sem experiência no desporto, querer dar inputs tanto ao filho, não é? Ao jogador, como ao treinador. Como é que esta dinâmica deve funcionar? Esses inputs devem ser controlados, respondendo à tua pergunta. Ou seja, o input que eu preciso de um pai, de um jovem atleta, são os inputs que me ajudam a perceber melhor o atleta como indivíduo social, digamos assim. Ou seja, eu preciso perceber o que é que aquele atleta gosta, o que é que aquele atleta não gosta, se tem boas rotinas, por exemplo, se come bem, se descansa bem. Portanto, esse tipo de informações, se tem estabilidade escolar, se tem bom desempenho escolar, se tem estabilidade familiar, esses são os inputs que eu necessito de um pai. Como é que ele reage depois de uma derrota, de que forma é que ele está a reagir aos treinos, de que forma é que ele está a reagir a um treino em que foi repreendido. Portanto, este tipo de inputs são fundamentais. Agora, inputs do género, o meu filho necessita de jogar mais tempo, porque é que aquele atleta, aquele que é o meu filho, jogou 10 minutos e o meu jogou 5? Porque é que o meu filho não foi convocado e aquele atleta foi convocado? Portanto, esse tipo de inputs devem ser ao máximo evitados e condicionados, está bem?
ainda para mais se forem à frente dos atletas. Isso para mim, não devemos promover esse tipo de conversa à frente dos atletas sequer. Inputs ao próprio filho. Como é óbvio, temos aqui um handicap, que é eles passam mais tempo com o filho do que propriamente nós. E, portanto, nós não conseguimos quais são os tipos de inputs que eles vão dar em casa, quando estão a jantar, a seguir um jogo, quando vão no carro depois do treino. Nós não sabemos o que é que eles vão dizer. Agora, podemos sensibilizar os pais, e há clubes, eu já tive, quando estive na académica, fazíamos isso, quando estava como coordenador mini basket, fazíamos reuniões de, entre aspas, educação para a pedagogia, para o papel dos pais no desporto. E, portanto, sensibilizávamos os pais para que tipos de abordagens deveriam ter e que tipos de abordagens não deveriam ter nos mais diferentes cenários. Quer quando os filhos se revoltam, quer quando os filhos estão em êxtase e acham que são os maiores do mundo. Okay? Quer quando o filho vai calado e não abre a boca, quer quando o filho quer contar todo o que se passou no balneário. Portanto, todos estes tipos de comportamentos devem ser postos em cima da mesa, devem ser explicados aos pais de que forma é que tendencialmente devem agir. E, portanto, temos que passar, através da educação, esse condicionamento. Agora, os inputs que possam acontecer durante um treino, eu jamais admitiria que um pai, durante um treino, estivesse na bancada a dizer o que é que o filho tinha que fazer. Ou durante um jogo, o que é que o filho tinha que fazer. E, portanto, nós devemos atuar sobre esse tipo de comportamentos. Pronto, e depois o tipo de atuação vai variar muito da forma como se processa a situação, do indivíduo que está do outro lado, o indivíduo pai que está do outro lado, o próprio miúdo que está em causa, e, portanto, aí depois temos que escolher a melhor forma de atuação e de comunicação. Mas, sem dúvida que, respondendo à tua pergunta, temos de condicionar o tipo de intervenção que os pais têm perante os atletas e perante o treinador. Isto, para algumas pessoas que possam não estar tanto dentro do desporto, pode parecer até que estamos aqui a desviar um pouco do tema da alta competição, mas são todos estes pequenos pormenores, na minha opinião, que vão ditar também um bocadinho daquilo que será o resultado final, tanto de um treinador como de um jogador que chega à alta competição. Ter um ambiente saudável ao longo do processo de aprendizagem do próprio desporto e depois na entrada na competição, que na minha opinião em alguns desportos começa demasiado cedo, mas isso são decisões que não passam por mim, mas este ambiente saudável vai também ditar muito daquele jogador que pode chegar à alta competição ou não. O que é que acha, professor? Pode ter uma influência primordial, Afonso. E nós aqui tivemos o cuidado aqui já em Oliveira, na altura o coordenador técnico da formação, teve o cuidado de organizar uma ação de formação, lá está uma ação de formação, não sei se poderá ser esse o nome, mas uma ação de sensibilização, onde convidamos o ilustre professor Jorge Araújo, que foi um treinador muito, muito reconhecido da modalidade, e reconhecido não só pelas suas competências técnico-táticas, mas principalmente pela sua conduta e pela sua forma de liderança das equipas. E, aliás, hoje em dia, o proveito profissional dele é precisamente uma empresa de coaching, portanto, de trabalho de liderança, onde trabalha junto de treinadores, trabalha junto de CEOs de empresas, e, portanto, tem esse papel. E, portanto, ele veio falar aqui um pouco sobre o papel dos pais dos atletas no desporto. E depois tivemos a felicidade de poder contar com um testemunho concreto do nosso atleta e capitão de equipa, o José Barbosa, onde esteve sentado numa mesa ao lado do pai e da mãe e esteve a fazer uma retrospectiva daquele que foi o seu percurso e da influência fundamental que o pai e a mãe tiveram no desporto, nomeadamente o pai, que é um homem do desporto, era dirigente na altura e, portanto, sabia se posicionar muito bem naquilo que diz respeito à intervenção junto do filho, à intervenção junto dos treinadores. E, portanto, nesse caso, foi, lá está, um daqueles felizes casos de uma influência altamente positiva que contribuiu, isto dito pelas palavras do próprio atleta, para chegar onde chegou e da forma como chegou. E, portanto, ótimo, sem dúvida, não podemos dissociar o atleta do seu ambiente familiar e social, sem dúvida. Ótimo.
Professor, eu se calhar agora passava já aqui então para a parte do passado ao chumbado, passava aqui ao primeiro segmento. O que é que lhe parece? Podemos ir. Epá, eu deixo já aqui o disclaimer que não tenho os conhecimentos de cultura geral que a professora doutora Paula Tavares tem, mas Não vai eu precisar, vou me acho eu. esforçar ao máximo. Vamos lá ver, vamos lá ver. Não vai precisar. Neste caso, eu penso que todos os exemplos que nós temos aqui são bastante claros e à primeira, com certeza, irá descobrir quem são e o que estão aqui a fazer. Só por isto aqui em grande. Facilitaste-me a vida, então, não foi? Sim, sim, de certa forma, sim. Okay. É daqueles testes que é para passar. Ok. Este é para passar com mais do que 20, professor. Ora bem, podemos começar então? Vamos a isso. Vamos lá. Então, chegariam a 7 estes rapazes? Se chegariam a 7 campeonatos, é isso? Exatamente. Para quem não sabe, esta equipa do Chicago Bulls, por muito famosa e por muitos campeonatos que ganhou, muita gente acredita que eles conseguiriam o 7º campeonato se lhes dessem mais um ano. E com isto também surge aqui a série da Netflix, The Last Dance. Aqui saber um bocadinho da opinião do professor acerca desta equipa. Logicamente, se eles passam ou chumbam na opinião do professor, e se o professor das pessoas que acha que eles conseguiriam um 7º título, ou se os 6 foi o número ideal e eles não conseguiriam mais título nenhum. Olha, antes de mais dizer-te que eu quando ouço e quando vejo, não só a equipa, mas naturalmente associada ao documentário que foi feito, fiquei logo arrepiado, porque efetivamente foi um documentário que adorei, lá está, e quem anda neste meio e vive as coisas da vitória, do sucesso e do companheirismo, muitas vezes os sacrifícios têm que ser feitos para se ganhar, de certeza que se emocionou com esta série. Efetivamente que foi talvez a equipa mais forte que já passou pela NBA, e quando digo mais forte não quero dizer que seja no somatório das suas individualidades, mas na forma como a sua dinâmica foi criada, e aí o Sr. Phil Jackson, com a delicadeza, e delicadeza entre aspas, não se entenda por moleza, mas sim perspicácia, que tinha na gestão destes homens e destes egos e da forma como o fez. Se chegariam ao 7º, eu penso que se conseguissem aqui e ali reparar alguns danos que já existiam nas relações interpessoais entre alguns dos jogadores, eu penso que sim, e também deposito no Phil Jackson capacidade suficiente mais do que suficiente para conseguir corrigir esse desgaste relacional que já vinha a acontecer. E, portanto, numa situação normal, onde as relações da equipa estivessem saudáveis, sem dúvida que conseguiriam chegar ao 7º campeonato. E agora vamos aqui então testar um bocadinho de conhecimentos. Da esquerda para a direita, quem são estes jogadores? Pelo nome, e até podemos ver onde é que eles andam agora, se o professor ainda souber. Ok. Portanto, da esquerda para a direita, Steve Kerr era o base da equipa, neste momento é o treinador dos Golden State Warriors. À direita dele, à direita não, a seguir a ele, digamos assim, à nossa direita, Scottie Pippen, exímio jogador, o braço direito do Jordan, andou sempre um pouco na sombra do Jordan, naquilo que dizia respeito ao talento, diz-se muito isso, ao talento e à performance e ao rendimento que apresentava, e portanto depois até acabou por fazer umas épocas nos Trail Blazers no final da sua carreira. Não sei onde é que ele anda agora, não sei o que é que ele faz, sinceramente. O Jordan, pronto, é o Jordan, acho que dispensa apresentações. Apresentações, exatamente. É o jogador de todos os tempos. Sei que neste momento deve andar de certeza a continuar a jogar golfe, que era e é uma das paixões dele, e era acionista, se não estou em erro, ou pelo menos general manager dos Hornets,
se não estou em Charlotte erro. Hornets, exatamente. Portanto, penso, não sei se é dos Jordans, o Charlotte Bobcats na altura. A seguir ao Jordan temos Dennis Rodman, não é? O extravagante Dennis Rodman, melhor ressaltador, na minha opinião, de todos os tempos, e lá está, não sei se foi o que conquistou mais ressaltos até então, do ponto de vista estatístico, mas balançando a agressividade que havia no jogo naquela altura e as dimensões corporais dele, era sem dúvida um lutador, era o guerreiro da equipa. Não sei sinceramente o que é que ele andará a fazer neste momento. Vi-o ultimamente também nos podcasts do Kevin Hart, se não estou em erro. Mas pronto, coisa boa não andará a fazer de certeza, que ele é um maluco de primeira. Portanto, não sei o que é que ele anda a fazer. Phil Jackson retirou-se como treinador há algum tempo e, portanto, assumiu depois funções executivas de gestão nos Lakers. Não sei o que é que ele andará a fazer agora, neste momento, sinceramente. Não sei se as mantém, mas pronto, é isso. Ok. Passamos aqui então ao próximo. Então vamos aqui a uma das grandes discussões do basquetebol mundial. NBA versus FIBA. Quem ganharia, na opinião do professor, ou quem tem mais capacidades para ganhar, independentemente dos últimos resultados? Para quem não sabe, costuma haver sempre uma competição formal entre uma equipa da NBA e da FIBA. Na opinião do professor, aqui quem ganha? Eu acho que se estivermos a falar de um confronto entre os melhores jogadores de um lado e os melhores jogadores do outro, eu penso que ter mais chances de sair vencedores desse embate, digamos assim. Muito em parte pelo potencial atlético e técnico que têm. Portanto, são de facto atletas de excelência e isso faz toda a diferença no jogo. Agora, do meu ponto de vista pessoal, o que eu prefiro e o que me apraz mais de ver enquanto treinador da modalidade é sem dúvida o basquetebol FIBA, porque é mais rico em termos dos conceitos que nós ensinamos, dos conceitos que nós transmitimos aos nossos jogadores e como qualquer treinador de qualquer modalidade, o treinador de basquetebol é um pouco estratega e gosta da estratégia, do plano estratégico do jogo. E isso está muito mais patente, quer queiramos, quer não, no basquetebol FIBA. Pronto, um contexto e outro, talvez a NBA tenha mais qualidade e até porque tem mais capacidade de financiamento e, portanto, até vai buscar os melhores jogadores que competem na FIBA. Agora, do ponto de vista da beleza do jogo e da pureza do jogo, eu dou a preferência à FIBA. Ok, boa. Clássicos ou modernos? Aqui outra grande discussão do basquetebol. Qual é a melhor seleção, não é? A seleção de 92, aqui com o Michael Jordan em grande na figura, ou então a seleção de 2008, aqui também com grandes personalidades, e aqui já o falecido, infelizmente, Kobe Bryant. Qual é que ganharia uma à outra? É isso que me estás a querer perguntar? Não, na opinião do professor, qual é que escolhia para si? Se fosse treinadora, que equipa é que queria para si? Acho que queria a equipa old school. Eu ia para old school. E porquê? Acho que me ia dar mais prazer de trabalhá-los. E lá está, não interpretes mal e nem me interpretem mal aquilo que eu vou dizer, mas como é óbvio, e são as vicissitudes do desporto moderno, não é? Onde existe de facto um grande mediatismo, e esse mediatismo é extensível a muitas figuras e, portanto, existem muitos egos, existe uma batalha enorme de egos, e, portanto, eu acho que o treinador da equipa de 92 teria mais facilidade na gestão desses egos, porque ali havia um líder claro, que era o Michael Jordan. E todos os outros, do ponto de vista da dinâmica da equipa, não vou dizer que se subjugavam, mas aceitavam a sua liderança de bom grado, porque ele era o melhor e era talvez o único que tinha a exposição mediática bombástica no momento.
Se nós formos olhar para esta última seleção também, comparada com a Dream Team, todos eles têm um mediatismo enorme, todos eles têm uma carga de fama e de ego enorme em torno de si. Portanto, eu acho que como treinador iria ter uma tarefa muito complicada a trabalhar com esta equipa New School e até pela curiosidade de ver com os meus próprios olhos aqueles talentos que não tive. Era muito pequeno, era pequeno para ver aqueles grandes embates dos anos 80 e dos anos 90. Portanto, eu acho que a minha escolha cai pelo Old School. E aqui só adicionar uma que também é uma grande discussão, o professor já se revelou aqui um bocadinho, mas destas personalidades todas temos aqui aqueles que são indiscutivelmente considerados os melhores de todos os tempos. Temos logicamente Michael Jordan, Magic Mike logo atrás dele, e do outro lado Kobe e LeBron. Os outros dois que aparecem são excelentes jogadores, logicamente, nada a apontar, ainda mais eu que nunca fui grande jogador de basquete, não posso dizer que eles também não sejam espetaculares, mas para si, destes quatro só, ou há mais algum que mereça ser considerado efetivamente o melhor de todos os tempos? Não, eu acho que desses quatro está aí a classe bem representada, dos GOAT, não é? Dos greatest of all time. Se me pedisses para escolher um dos quatro, pronto, acho que já percebeste para onde é que a minha escolha inclinaria pelo fascínio que tenho pela personalidade em si, não é? Portanto, como te digo, acho que estão aí, nesses quatro, a classe está bem representada. Ok. Aqui, algo familiar? Claro. Claro que sim. Consegue-me dizer o nome de todos os jogadores? Todos. Todos? Então vamos começar por baixo, da esquerda para a direita. Ok, Trabant Williams. Nome e posição. Ok, Trabant Williams, 2-3, portanto, extremo, digamos assim. Francisco Albergaria a seguir, é um base puro, 1-1. José Barbosa, capitão, um base puro, 1-1. Renato Azevedo, um extremo também, 1-2, digamos assim. João Balseiro a seguir, lançador de especialidade, digamos assim, e é um 2, um extremo também. A seguir André Bessa, um base puro. Em seguida Rui França, é um extremo. Extremo, portanto, mais pesado, mais atlético, um extremo 3. A seguir James Elliser. Eu acho que ele, se não fosse as condições morfológicas, poderia jogar qualquer posição, porque efetivamente é um talento com a bola, mas é um especialista na posição 2 e 3. Agora em cima, ainda da esquerda para a direita, Marko Lonkovic. Apesar das dimensões corporais não ser o poste que nós estamos habituados a ver de 2,5 m e 100 e muitos quilos, é um poste, é um 5 puro, com uma ferramenta técnica que então aqui em Portugal não se vê praticamente, e mesmo no jogo moderno está a cair cada vez mais em desuso, que é o gancho, o famoso gancho do Karim, e portanto é um 5, poste puro. A seguir João Guerreiro, é um 4, um extremo poste. Em seguida Thomas Detail, um outro 4, extremo poste, e por último o Eric Coleman, um poste 5. Ok, boa. Não falhou aqui nenhum, não preciso confirmar, pois não? Acho que agora não precisas. Aqui, uma outra grande discussão que surge muito no basquete. David ou Golias? Aqui em termos jogador tecnicamente e taticamente muito evoluído ou o jogador muito atlético? E aqui temos dois casos que são completamente opostos. Shaquille O'Neal como um Golias completo que inclusivamente partia tabelas, não é? E aqui um David, Stephen Curry, que é um especialista nato a marcar triplos, seja de onde for, a partir da linha de meio campo. Portanto, na opinião do professor, numa equipa mais Davids ou mais Golias? Eu acho que tem que haver um equilíbrio.
acho que tem que haver um equilíbrio. Mas esse equilíbrio não quer dizer que seja 50-50. Agora, tu precisas de Davids e precisas de Golias, mas vais precisar mais de Davids do que de Golias, sem dúvidas. Porque lá está, não podes ter 5 Bocharocos ao mesmo tempo dentro do campo, não podes ter 5 Cheques dentro do campo, mas também não podes ter 5 Steph Currys, e portanto este equilíbrio é fundamental. Mas a própria tendência do jogo leva-nos cada vez mais para o desaparecimento dos Golias puros, se é que me entendes. Ou seja, é raro agora tu ires a uma equipa, principalmente na Europa, e veres um poste pesadão de 140 quilos ou 150 quilos, porque efetivamente ao ritmo que o jogo se joga neste momento e com o espaço que o jogo tem neste momento, a mobilidade cada vez mais começa a ter uma preponderância fundamental. E portanto, os Golias cada vez mais começam a ser Golias, mas com um pouco de Davids também. Ou seja, eles têm ali algumas características que lhes permitem, em determinados momentos, serem Golias quando tem que ser, mas que também precisam, em alguns momentos, ser Davids. E, portanto, se tivesse que dar uma preferência em termos de mais de uma coisa e menos de outra, seria mais Davids e menos Golias. Por acaso, aqui uma questão que a mim me surpreende particularmente. Eu praticando rugby, não é? Estou em contacto muitas vezes com atletas acima dos 100 quilos. Mas quando nós pensamos num jogador de basquete, pensamos que ele é muito alto, mas não pensamos que ele seja muito pesado, ou não temos logo essa percepção. Quem não esteja dentro do meio não tem conhecimento de um Shaquille O'Neal, que, se não estou em erro, pesava entre 130 e 140 durante a época, que é um peso muito grande, e depois as pessoas nem devem ter bem a noção de quanto custa saltar com um corpo destes. O que é que leva estes jogadores a ficarem tão pesados? Porque é que eles precisam de ser tão pesados, principalmente jogadores como o Shaquille O'Neal? Eles são o que são, não é? Ou seja, já tem um genótipo que em determinada forma os encaminham para ali. Não é incomum ter esses jogadores pesados. Aliás, eu tenho um jogador na minha equipa que me chegou com 138 quilos, não é? E neste momento está com 131. Mas é um jogador que acaba por ser móvel, apesar de ser pesado, acaba por ter alguma mobilidade. Agora, o que é que os leva a ser assim? Não te sei dizer ao certo. Muitos deles descuido, não é? Mas no caso do Shaq, sem dúvida que não é descuido, porque ele, apesar de ser passa a expressão, um monstro, era um monstro que não era com níveis de composição corporal inaceitáveis. Pelo contrário. Aliás, basta olharmos aqui para a fotografia e vermos que ele tinha um perfil muscular acentuado. Agora, o que se sabe, e hoje em dia o desenvolvimento da força, digamos assim, o desenvolvimento atlético dos jogadores de basquete, não se pretende que eles tenham níveis hipertróficos enormes, que eles tenham níveis de peso enormes, ou seja, pretende-se que eles consigam produzir força, mas se calhar muito mais aliado aos processos neurais da força do que propriamente aos processos estruturais, como é o caso da hipertrofia. E, portanto, até a própria dinâmica do desenvolvimento das competências motoras, nomeadamente do treino da força, mudou muito. Hoje em dia nós queremos a dose mínima efetiva, nós queremos, com o mínimo de estímulo possível, potenciar ao máximo os níveis de força ou de potência dos nossos atletas. E, portanto, cada vez mais aquele treino tradicional, porque o treino da força nos esportes coletivos, como é óbvio, passou também por um processo evolutivo. Começou desde do halterofilismo, ou digamos assim, do culturismo, primariamente influenciado pelo culturismo, mas hoje em dia nós percebemos que o treino para aumento da massa muscular, para aspectos estéticos, digamos assim, em nada serve os propósitos desportivos e coletivos, especialmente numa modalidade acíclica e explosiva como o basquete. Pelo contrário, até sabemos hoje em dia que existem efeitos negativos naquilo que diz respeito, nomeadamente aos aspectos coordenativos. E, portanto, o próprio treino também está cada vez mais a aniquilar a existência de Golias como existia anteriormente.
Agora, se eles continuam a existir, é porque têm uma predisposição genética para tal. Boa, boa. E agora passando então para a equipa de sonho do professor. Quem é a equipa de sonho do professor? Até pode fazer uma equipa de sonho aqui de jogadores portugueses, uma equipa de sonho de jogadores internacionais e podemos aqui também incluir, se achar por bem, visto que é treinador, incluir também o treinador nessa equipa. Ok. Confesso, tive tempo para me preparar para isto, mas não me preparei, portanto espero não chumbar aqui como Claro não que aconteceu não. nas anteriores. Vamos lá ver. Olha, uma equipa de jogadores portugueses, vou-me focar na modalidade de basquete, naturalmente. Portanto, como primeiro base, queria o João Abreu, foi o capitão da equipa do ano em que eu cheguei ao Oliveirense. É uma referência para mim desde que era jovem e que praticava a modalidade. E ter o prazer e o privilégio de partilhar com ele a última época da sua carreira, que culminou com um título no seu clube do coração, para mim foi uma das melhores sensações enquanto profissional do basquete. Como segundo base, vou escolher um atleta que já está retirado, de seu nome Paulo Cunha. Portanto, foi um atleta que jogou ao mais alto nível, quer pela seleção portuguesa, quer por onde ficou mais tempo enquanto jogador de clube no Futebol Clube do Porto, onde ganhou títulos. E de facto identificava nele uma capacidade atlética e de resolução de problemas que o jogo apresentava exímia. Como avançando, o meu terceiro atleta seria um jogador que infelizmente partiu cedo, faleceu durante um jogo que eu estava a assistir, que é um jogador natural da cidade de São João da Madeira, é o jogador que dá o nome ao pavilhão onde joga a equipa da Sanjonense, que é o pavilhão municipal, portanto que é o pavilhão Paulo Pinto, e portanto sem dúvida que esse terceiro jogador seria o Paulo Pinto. O meu quarto jogador, vamos pôr isto por posições, portanto, vamos ter aqui uma equipa all-around, street basket, digamos assim. Olha, Francisco Jordão foi um jogador naturalizado português, mas foi um jogador que vestiu a camisola da seleção nacional e depois jogou também aqui nas equipas portuguesas. E era um jogador com uma garra fenomenal, com potencial atlético. Como já viste, eu tenho uma tendência para escolher jogadores atléticos e, portanto, seria também esse jogador. E por último, na posição 5, digamos assim, um jogador que eu tive o prazer de o encontrar ainda como adversário, já numa fase de término de carreira, mas que na minha opinião foi sem dúvida, não diria o melhor, mas um dos melhores postos do nosso basquetebol português, que é o Hélio Gévora. Era um dos tais postos pesadões, já numa fase final de carreira, mas até lá fez um percurso excepcional, cheio de títulos, cheio de histórias de sucesso. E portanto eram esses os meus 5 jogadores: João Abreu, Paulo Cunha, Paulo Pinto. Sim, desculpa. Não, acabo de dizer a equipa que eu já lhe vou explicar. Ok, Francisco Jordão e Elvis Évora eram os dois que faltavam. Muito curiosamente, o Elvis Évora trabalhou comigo, trabalhámos na mesma empresa, não sei se sabe, ele penso que ainda está ligado ao ramo imobiliário. Exatamente, e quando eu estive no Porto, nós trabalhávamos no mesmo grupo de agências e acabámos até por ir em conjunto no mesmo carro para aquilo que é o kick-off do Grupo Latina. Passo aqui também a publicidade. Só foram os dois de carro. Quase. A pessoa que ia atrás dele não ia muito confortável, mas também não era muito grande, também não houve grandes problemas e a viagem deu-se muito a risos, que ele é uma pessoa com um sentido de humor extraordinário. Elvis, eu depois vou-te enviar este vídeo. Tens aqui uma menção honrosa de um treinador atual, espetáculo.
Espero que gostes também, Elvis. Quando estiver a ouvir isto, eu já sei que ele, cada vez que me encontrava no campo, dizia: olha o irmão do Zé, mas eu não sou o irmão do Zé. Elvis, já sabes agora. E Ele vai perceber. é efetivamente, para quem não o conhece, uma pessoa enorme. É. Agora aqui a equipa internacional, então. Ok, equipa internacional, olha, começaria com o Allen Iverson na primeira posição. Segunda posição, claro, não podia faltar o Michael Jordan. Acrescentaria também o Kobe Bryant. Na quarta posição, a minha escolha recai então sobre o Anthony Davis. E como poste dominante, eu quero o clássico Karim, sem dúvida. Como tinha dito, não sei se é possível ter um suplente, senão coloco aqui o Giannis, que tem sido também um talento excepcional. E pronto, optei por escolher jogadores da NBA, também são um bocadinho mais conhecidos. Sim, claro. E têm outra representatividade. Portanto, eram esses 5. Então aqui fica de fora o mítico LeBron James, professor. Por questões posicionais, apenas isso. Acaso... Se bem que ele fazia perfeitamente qualquer uma das posições, portanto, sim, mas aqui foi para manter uma coerência de posição a posição e, portanto, entre ele e o Jordan ou entre ele e o Kobe, é um gosto pessoal, atenção, mas o LeBron adoro como atleta, como jogador e como interveniente do jogo, é um atleta excepcional. Por acaso é uma discussão que eu tenho tido bastante com alguns amigos, é o Kobe, que foi um jogador fenomenal, mas os meus amigos, eu não sou tão entendido como eles, não é? E gosto sempre de dar o apoio ao Kobe e dizer, ok, por mais individualista que vocês digam que ele foi, não lhe podem tirar o mérito de todos os feitos que ele fez. E eles depois vêm-me sempre a dizer, ok, está bem, mas marcas 30 triplos num jogo e não ganhas o jogo, serve-te de quê? Perceber aqui um bocado a opinião desta controvérsia que eu penso que existe muito acerca do Kobe. Qual é a opinião do professor? A controvérsia. O Kobe, esse tipo de jogadores, não é, dominantes como são, é normal que muitas das vezes queiram, não digo que queiram sobressair, mas queiram carregar a equipa às costas e, portanto, isso são completamente transversáveis aos melhores. O LeBron também assim é, o Jordan assim foi. Agora, o que sei é que o Kobe, enquanto profissional e nos behind the scenes, era uma figura de uma... Lá está, não era só o treinador que incutia uma filosofia na equipa, o Kobe tinha essa capacidade. Ainda a semana passada tive o privilégio de estar também numa videochamada com um colega, que é o Marco Nunhas, que foi athletic trainer dos Lakers durante 12 anos, e ele dizia-me, o Kobe, aquilo que vocês veem da exigência que ele tinha perante os colegas, aquela exigência era extensível a toda a estrutura, desde o front office até a mim. E, portanto, muitas das vezes ele não podia dizer não ao Kobe quando o Kobe queria treinar às 7 da manhã, como nós vimos no documentário do Michael Jordan. E, portanto, o Michael Jordan e o Kobe têm traços de personalidade semelhantes naquilo que dizia respeito ao foco, à forma como encaravam o jogo e à forma como depois lidavam e lideravam com os seus colegas e os demais representantes do clube. E, portanto, é mais nessa perspectiva, ou não é mais nessa perspectiva, mas é também por essa perspectiva que eu adoro o Kobe e todos os feitos que ele alcançou. E atenção, ele ganhou títulos. Claro, não foi claro só que marcar sim. pontos. Exatamente. E mais do que isso, deixou um legado de vitória e de trabalho que hoje o próprio LeBron James aceita esse legado e quer honrar o legado do Kobe naquele clube. Sim, e, portanto, sim. Se um jogador como o LeBron e com o mediatismo e com o que já ganhou, com tudo que havia para ganhar, claro, respeita este legado da forma que respeita, é porque de facto se passa ali, ou se passou ali coisas behind the scenes de uma importância extrema. claro. São, na opinião do professor, exemplos claros a seguir pelos jovens atletas?
naquilo que diz respeito à ética de trabalho, sem dúvida. Boa. Professora, da minha parte está tudo. Muito obrigado pela sua participação. Acho que vamos aqui novamente deixar informação prestável para o público em geral e principalmente os nossos colegas da FQDEF. Considerações finais que tenha, conselhos que tenha para dar para o jovem atleta, para o atleta que quer entrar na alta competição, para o treinador que ambiciona chegar à alta competição, aqui algumas considerações finais e conselhos para eles. Sim, nós já fomos falando um pouco sobre aquilo que poderia ser melhorado aqui ou ali em cada um desses papéis, mas sem dúvida queria deixar aqui uma mensagem transversal, que é uma mensagem de sacrifício e de superação para com a modalidade, e portanto sabemos que a modalidade está em crescendo, mas para que cresça mais e para que atinja níveis satisfatórios que nos permitam daqui a 10 anos estar a falar da modalidade com um profissionalismo comparado ao futebol, mas que nunca o irá ter, mas lá perto, e onde efetivamente existe depois uma dinâmica de formação de ativos que queiram chegar mais longe e que possam potenciar esta continuidade da modalidade. É precisamente isso, é apoiar a modalidade, dar cada um a exceder-se naquilo que são as suas tarefas diárias de contributo para a modalidade, os atletas não faltarem aos treinos, trabalharem horas extras, estarem nos treinos com maior atenção, os treinadores procurarem maiores e mais oportunidades de formação, não se fecharem na sua quinta, compartilharem com outros colegas treinadores, irem ver o que se passa lá fora, assistir a formações, e foi uma coisa que efetivamente a pandemia nos ajudou um pouco neste sentido, a abrir horizontes, a ouvir outras coisas, compartilhar ideias, e acho que isso é fundamental para o basquete. E portanto, o meu repto é que continuemos a dar uso destes momentos de partilha, que não os deixemos cair por terra quando isto tudo voltar à normalidade, e que, efetivamente, agora mais do que nunca, a modalidade precisa de nós e, portanto, darmos cada um de nós mais de si. E quando digo a modalidade de basquete, isto é transversal a quase todas as modalidades que estão a passar por uma etapa onde estão a perder atletas, onde o interesse dos próprios treinadores também começou a cair, e portanto está na altura, agora que as portas estão a abrir novamente, de virmos com a força toda, de trabalharmos e de nos excedermos. Ótimo. E a ti, Afonso, agradecer-te pelo convite, está bem? E mais uma vez elogiar esta iniciativa que tu tiveste. Pronto. Temos agora de chegar ao Elvis Évora, em primeiro lugar. Eu vou-lhe mandar assim que o vídeo seja publicado, vou já esfregar aqui as mãos, que ele vai ver isto e vai ficar contente com certeza. Um abraço, Elvis. Um abraço, Elvis. Um abraço também para o professor. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade e pela participação. Para quem nos vê, até ao próximo episódio. Professor, muito obrigado. Adeus. Isto passa, não passa? Estás a ver a dificuldade que eu senti nas aulas online? Tenho o professor em slow motion neste momento. Fantástico! Sim,